Nesse vídeo a gente vai continuar vendo recursão, tá? E a gente vai começar a olhar para a recursão quando a gente tem listas envolvidas, tá? Então, até esse momento a gente tinha visto recursão para basicamente operações matemáticas, né? Então, calcular a sequência de Fibonacci, calcular o máximo divisor comum entre dois números, calcular a soma da progressão aritmética, os termos da progressão aritmética, fatorial e etc. Tá? Só que a gente pode usar recursão para muito mais do que só calcular recorrências, né? Fórmulas matemáticas que são recursivas. A gente pode fazer, por exemplo, algoritmos que lidam com listas, né? Então, digamos que eu quero imprimir uma lista, tá? E eu posso fazer isso utilizando recursão. Então, se a lista for vazia, eu não tenho nada para imprimir, né? Uma lista vazia não tem nada para ser impresso. Então, essa é a nossa base, né? Esse é o nosso caso pequeno que eu sei resolver. E o nosso caso geral é imprimir o primeiro elemento da lista e depois imprimir o resto da lista recursivamente. Tá? Então, está aqui um código que faz isso, né? Def imprime, recebe uma lista L. Se o comprimento da lista for zero, eu imprimo só uma linha branca, né? Só um barra N. Se o comprimento da lista L for diferente de zero, eu imprimo. Desculpa, aqui tem um erro. Eu queria imprimir L0, não LK, desculpa. Então eu imprimo L0, né, em um espaço, e aí depois eu imprimo recursivamente a lista da posição 1 para frente. Então aqui eu estou usando um slice. Então esse código ele funciona, mas ele é ruim porque a gente está usando esse slice aqui na linha 6, que a gente está pegando o restante da lista. Tá? Porque cada slice que a gente faz, a gente está fazendo uma nova cópia da lista. Então se eu tiver uma lista de 1 milhão de elementos, eu vou fazer 1 milhão de slices aqui, tá? Então eu vou fazer 1 milhão de cópias de pedaços dessa lista, tá? E isso vai gastar espaço na memória para eu guardar todos esses slices, né? Lembrando que todas essas chamadas recursivas vão estar ativas ao mesmo tempo, né? Então todos esses slices vão existir na memória ao mesmo tempo. E eu vou gastar tempo para fazer essa cópia da lista todo o tempo, sendo que a única coisa que eu queria fazer é imprimir a lista, né? Então, uma versão melhor seria a seguinte: a gente quer imprimir a lista L, olha aqui a linha 9 antes, tá? Então, imprimir a lista L, eu vou fazer uma chamada com uma função recursiva, chamei de imprime rec, que recebe a lista e um índice, nesse caso com índice 0. Tá? E aí eu vou usar esse índice como se fosse um índice que vai andando na lista, quase como se fosse um laço, né, que a gente está realizando. Se esse índice K que você me passou for igual ao comprimento de L, então eu já imprimi toda a lista, né? Então eu só imprimo um barra N, né, só quebro a linha. Se não, eu imprimo o késimo elemento aqui da lista, né, usando um espaço no final ao invés de um barra N. E aí eu mando imprimir recursivamente a mesma lista L, só que agora a partir do índice K mais 1. Então você pode pensar que o K está me dizendo a partir de que posição da lista eu quero imprimir. Então, para imprimir uma lista L do índice K para frente, eu imprimo primeiro o índice K e depois eu imprimo recursivamente do índice K mais 1 para frente. Então, a recursão que a gente está fazendo aqui agora é no índice, né? E a gente poderia, você poderia me perguntar o seguinte, tipo, a gente está indo de K igual a 0 para K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4. E eu tinha dito para vocês que a gente tem que ir para instâncias de maiores para menores na hora de fazer a recursão, né? Só que eu estou diminuindo o meu problema, né? No começo eu tenho uma lista grande para imprimir e eu imprimo um elemento dela e vou para uma lista menor, né? Tem menos valores para imprimir recursivamente depois quando eu faço a chamada recursiva.
Então, você pode pensar que, na verdade, o tamanho do nosso problema é o K que você me passou, menos o comprimento da lista. Então, se K for igual ao comprimento da lista, ou seja, K menos len de L for igual a zero, a gente tem 0 elementos para imprimir e isso é a nossa base. Né? E, no caso geral, a gente tem K menos len de L maior que 0 elementos para imprimir. Né? E esse número, K menos len de L, está diminuindo a cada passo, porque o K está aumentando. Então, está cada vez chegando mais próximo. Desculpa, agora eu percebi que eu escrevi errado. K menos len é... na verdade, eu queria len menos K aqui. Né? O K é menor ou igual do que len. Eu vou corrigir depois no slide, tá? Perdão. Mas o que eu quero dizer é que a diferença entre len de L e K vai diminuindo a cada passo, tá? Vamos depurar esse código para ver eles funcionando e eu vou mostrar, né? O K está cada vez mais próximo de len. Então tá aqui aquele código, né? A única coisa que eu adicionei é essa linha 13 aqui que eu estou chamando essa função imprime, tá? Isso daqui é o que eu gosto de chamar de uma casca para uma função recursiva, tá? Você esperaria que o usuário chamasse a sua função pedindo para imprimir uma lista, não que ele tem que chamar a função imprime e depois passar algum valor zero aqui, né? Esse valor zero é só para a nossa função recursiva ter um valor inicial de k, tá? Então, por isso que eu tenho essa outra função. Então, imprime rec é de fato meu algoritmo para imprimir recursivamente, mas imprime é o que o usuário de fato chamaria na hora de imprimir a lista. Tá? Então, ela chama imprime rec passando zero para o valor de k. Então, vamos debugar. Né? Então, vou colocar um breakpoint aqui. A gente vai executar esse código. Bom, então lá no começo meu k é igual a zero, minha lista tem 4 elementos e o len dela, né, então é 4. E aí eu não estou no caso base, porque o k não é igual ao comprimento da lista, que é 4. Né? Então o que eu vou fazer? Eu vou imprimir len de k é igual a zero. Né? Então se você olhar aqui embaixo no terminal, você vai ver que a gente imprimiu 1, porque esse é o primeiro elemento da lista. E agora o que a gente tem que fazer é imprimir recursivamente o restante da lista. Então, imprimir da posição k mais 1 para frente. Então, eu vou fazer a chamada recursiva para imprimir rec, só que agora meu k é igual a 1. Então, eu estou pedindo para imprimir a lista da posição 1 para frente. Né? Não estou no caso base. E aí eu vou imprimir L de k, que é L de 1. Vai aparecer o 2 lá embaixo. Aqui embaixo. E eu vou pedir para imprimir recursivamente agora a lista da posição 2 para frente. Então, eu estou pedindo para imprimir a posição 2, imprimir o valor 3, que é o que está na posição 2, pedir para imprimir recursivamente para k igual a 3, imprimo a última posição da lista, né? Imprimi o 4 aqui, então agora eu já imprimi toda a lista aqui embaixo e eu vou pedir para imprimir recursivamente da posição 4 para frente. Só que agora, quando eu tenho k igual a 4, o comprimento da lista também é 4. Então, o que eu vou fazer é entrar aqui nesse caso base e imprimir simplesmente uma quebra de linha aqui. Tá? E aí o que vai acontecer é que todas essas chamadas recursivas vão começar a voltar. Então, se eu olhar a pilha de chamadas aqui, você vai ver que a gente está tirando cada uma dessas chamadas, né? Porque cada uma delas foi terminando até a própria função imprimir acabar e a gente tem impresso a lista. Tá? Então é bem parecido com o que a gente viu no vídeo anterior, só que agora, lá a gente estava só trabalhando com números, né? A gente tinha um número ou dois números, né? No MDC a gente tinha 2 números, no Fibonacci a gente tinha um número só, no fatorial a gente tinha um número só.
Agora eu tenho uma lista que me dá algum tipo de informação, por exemplo, a lista, eu quero imprimir a lista, né, e eu tenho um índice para andar nessa lista, para manipular essa lista. Então, assim, em termos de conceito, não é muito diferente do que a gente já tinha visto. Eu não estou apresentando nenhum conceito assim, muito diferente do que a gente viu, só estou querendo mostrar essa ideia de que a gente tem uma lista que a função recebe e a gente está manipulando ela de uma maneira recursiva. Tá? Então, a melhor forma da gente lidar com isso é com exercícios. Então, aqui 5 exercícios que eu quero que você tente fazer antes de ver o vídeo. Tá? E eles todos estão lidando com lista. Então, a gente quer calcular a soma dos elementos de uma lista, encontrar o máximo de uma lista, buscar um elemento numa lista, receber uma lista e devolver uma cópia da lista invertida, né, e fazer uma função recursiva para checar se duas listas dadas são iguais. Tá? Então, é bem trabalhar com listas mesmo para reforçar esse conceito. Então, vamos começar a fazer esses exercícios. Esse exercício a gente quer fazer uma função recursiva que calcula a soma dos elementos de uma lista. Vai ser bem parecido com a ideia de imprimir, né? Porque o que eu tenho que fazer? Deixa eu criar uma lista L aqui, digamos. Né? 1, 2, 3, 4. O que eu vou querer fazer é chamar uma função soma L, que vai me devolver um valor, que é o que eu quero imprimir, né, no final, que a gente vai esperar que isso daqui seja 1 mais 2, 3, com 3, 6, com 4, 10. A gente espera que imprima 10 aqui. Né? E aí, então, essa função soma, ela recebe essa lista, e eu poderia fazer ela recursiva já usando slices, mas não é uma boa ideia a gente usar slices, porque eu não quero ficar gerando cópias dessa lista o tempo todo. Tá? Então, o que eu vou fazer é trabalhar com essa ideia do índice que a gente usou na impressão da lista. Tá? Então, eu vou chamar uma função soma R, digamos, de recursiva, que recebe essa lista e recebe o índice que eu quero imprimir. Né? Então, desculpa, somar. Então, somar uma lista é somar o primeiro elemento com o restante da soma, com a soma dos outros elementos. Certo? Então, essa é a ideia do meu algoritmo recursivo. Soma R, recebe L um índice K. Né? Se K for igual ao comprimento de L, então a minha lista é vazia, eu vou devolver 0, tá? Porque é o elemento neutro da soma. Né? Então, eu estou supondo que se você me passar uma lista vazia, o resultado é 0. Tá? Pensando que é uma lista de números. Se a lista não... desculpa, estou falando a lista vazia, mas na verdade, acho que a melhor forma de eu falar é o seguinte. Se eu quero imprimir uma lista L da posição K para frente, só que K já é igual ao comprimento de L, né? Então K já não é mais um índice válido de L, eu vou devolver 0, tá? Porque esse trecho, essa faixa que eu quero somar da lista é vazia, né? Que a lista em si é vazia. Né? Agora, como que é o caso geral, o que eu quero fazer é pegar L de K, né? E somar com a soma dos outros elementos dessa lista. Tá? Então, L com K. Tá? Então, eu quero fazer essa soma de LK com o restante da lista. Então, vamos rodar aqui. E a gente teve um problema. Ah, sim, olha só. Interessante. A gente teve esse seguinte erro. Recursion error, maximum recursion depth exceeded while calling a Python object. Tá? O Python está reclamando para a gente que a gente alcançou o limite máximo de recursão, de chamadas recursivas. Né? E por que isso está acontecendo? Porque eu cometi um erro que é bem comum na hora que a gente está escrevendo um código recursivo,
que é eu esqueci de variar a minha variável aqui que eu estou usando na recursão, né? Eu quero somar L de K com o restante da lista. Então, é da posição K mais 1 para frente, né? Do jeito que estava, eu vou depurar aqui só para vocês verem. A gente tinha esse problema aqui. Quer ver? K igual a 0. E aí eu chamo recursivamente, K continua 0. E aí chamo recursivamente, K continua 0. E assim por diante. Então, essa recursão nunca vai terminar, porque o K vai sempre ser 0. Tá? Então, a gente não está diminuindo, né, o problema que a gente está lidando. Então, eu preciso ir para L igual a K mais 1. Tá? E aí sim, agora quando a gente executar, a gente tem o resultado que a gente queria, que é 10. Eu quero só mostrar, antes de próximo exercício, uma outra forma de fazer esse exercício, tá? Que é particularmente útil em outras linguagens de programação e que aqui em termos do Python não vai fazer diferença, tá? E que talvez seja até um pouco mais fácil de entender. Então, ao invés de fazer o K aumentando, eu vou fazer o K diminuindo, né? Então, se eu quero calcular a soma de uma lista, isso é pegar o último elemento e somar com a soma dos n-1 primeiro elemento. Tá? Então, eu vou aqui passar len de L menos 1, que é o último índice da lista, né? E eu vou fazer o seguinte, se o K for menor do que 0, né? Eu vou devolver 0, senão eu vou imprimir LK, vou somar LK com a soma do começo da lista. Tá? Então eu estou pegando a posição K e estou somando com a soma recursiva dos K-1 primeiro elementos da lista. Tá? E aí, quando K é igual a 0, ainda eu tenho o elemento 0 aqui, né, L de 0, que eu quero somar com o restante da lista, mas aí meu K deixou de ser um índice válido, eu devolvo 0 simplesmente. Tá? Se isso te incomoda, esse K menor que 0, você também poderia fazer o seguinte, se K é igual a 0, você devolve L de 0, tá? Que é o primeiro elemento da lista. O único problema é que quando você faz isso, você não pode mais chamar a sua função para a lista vazia. Tá? Porque para a lista vazia, len de L é 0, então essa função soma R vai ser chamada com valor menos 1. Tá? E aí a nossa recursão aqui vai ter problema, inclusive eu não tenho nem L de 0 para poder imprimir. Mas tudo bem. Próximo exercício, fazer uma função recursiva que encontra o máximo de uma lista. Então a gente tem aqui uma lista, sei lá, 1, 7, 8, 2, 5, 15, 7, 2, 3, 6, né? E aí o que a gente quer fazer é imprimir o máximo dessa lista L, né? Que a gente espera que o resultado seja 15. E aí eu vou fazer a mesma coisa, então, eu recebo a minha lista nessa função máximo, né? Só que aí eu vou chamar uma função recursiva, máximo R, que recebe L e um valor inicial. Então, digamos 0. Né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa função máximo R, recebe uma lista L e um índice K, né? E eu vou fazer a mesma ideia. Se o K chegar no comprimento de L, eu já
já olhei o máximo de toda a lista, né? E aí eu precisaria devolver alguma coisa aqui. O problema é o que eu devolvo, né? Quando eu estou procurando o máximo numa lista vazia. Então eu vou fazer diferente disso. É uma pergunta meio estranha, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar minha base e vou fazer o seguinte, quando eu estiver na última posição da lista, eu vou devolver essa última posição, né? Porque se para uma lista vazia, eu não sei dizer quem que é o máximo, tá? Matematicamente falando, o máximo de um conjunto de números, que o conjunto é vazio, a gente costuma dizer que é menos infinito, tá? Mas a minha lista aqui podia ser uma lista de strings, por exemplo, e eu quero saber a maior em termos lexicográficos, e eu não sei o que é string menos infinito. Então, e também eu não sei se a lista que você me deu é de string, não é de string e tal. Então, o que eu vou fazer aqui, eu estou pensando que a lista tem pelo menos um elemento, né? Então, se ela tem pelo menos um elemento, ela tem o último elemento. E se eu pedir o máximo dessa lista da posição K para frente e K for a última posição, então eu devolvo simplesmente o último elemento, né? Se não, eu tenho que descobrir quem que é o máximo, máximo R, dessa lista da posição K mais 1 para frente, né? E aí eu tenho que verificar, esse máximo do restante da lista é maior do que o L de K que eu estou olhando agora? Se sim, eu devolvo M. Se não, eu devolvo o próprio L de K. Então eu estou comparando o L de K, no caso geral, com o máximo do restante da lista. Se o maior número do restante da lista for maior do que o L de K, então M é o máximo, né, de L de K para frente. E se o L de K for maior do que mesmo o maior número do restante da lista, então a gente sabe que o máximo da lista da posição K para frente é o próprio L de K. Bom, o próximo exercício que a gente vai fazer, a gente quer fazer uma busca recursiva por um elemento em uma lista, tá? Então a gente fez a ideia da busca sequencial lá no vídeo passado, e aqui a gente vai fazer meio que a mesma ideia, né? Só que lá naquela busca sequencial a gente usou laço e agora a gente vai usar recursão para resolver basicamente o mesmo problema e a ideia vai ser bastante parecida. Então aqui eu tenho uma lista, é a mesma lista ali do exercício 8, né, de números, e aí o que eu quero poder escrever alguma coisa do tipo uma função busca, L, e aí eu quero buscar, por exemplo, o valor 5, e aí eu espero que o que você me responda, digamos, quando eu imprimir isso daqui, né, é qual é o índice de 5 em L, então 0, 1, 2, 3, eu espero que você responda 3. E se eu fizer, por exemplo, busca do número que não está, o 4, eu espero que você me responda menos 1. Né? Então, a gente tem nossa busca, recebe uma lista L, e de novo eu vou fazer então essa ideia da casca, né? Você chamou busca de L, mas na verdade eu vou precisar fazer uma busca recursiva, e aí eu vou querer ter essa ideia do índice, esse índice mudando, né, na minha lista. Tá? Então eu vou devolver aquilo que é essa busca R, né, esse algoritmo recursivo, para a lista L, devolver. E aqui, só para variar um pouco, eu vou olhar de trás para frente na minha lista. Podia olhar de frente para trás também, tá? Tanto faz. Então eu vou começar lá na última posição da lista, né? Então busca R recebe uma lista e recebe um índice K, né? Agora a base é o seguinte, procurar por qualquer... Ah, desculpa, eu esqueci de colocar aqui que eu quero procurar pelo elemento X na lista, né? E
Então, procurar x numa lista vazia, então o x não está lá, né? E como é que eu sei que uma lista é vazia? Len de L seria 0, né? Então K seria o K seria menos 1. Tá? E K for igual a menos 1, significa que essa lista é vazia, né? Eu estou olhando para um índice inválido da lista, então x não pode estar mais na lista, então eu devolvo menos 1. Se o k não for menos 1, né, eu vou olhar se L de k for igual ao valor x que eu estou procurando. Legal, eu achei ele, né? Então eu simplesmente devolvo esse valor k, e se não, eu preciso buscar recursivamente, né, na lista L pelo elemento x, só que da posição k-1 para trás, né, até o começo. E eu vou devolver o que essa busca devolver. Tá? Então, vamos simular isso daqui. Primeiro, vamos executar primeiro, só para ver o resultado. Né? Então, o resultado deu o que a gente queria, 3 menos 1. E vamos debugar aqui só para a gente ver certinho como está acontecendo. Né? Então, meu K lá no começo é 8, porque essa lista tem 8 elementos. Né? Aqui está a minha lista, meu X é 5, é o cara que eu estou procurando. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ficar andando aqui nos Ks. Né? Então, meu K é 8, olho se a última posição lá vale 5, não. Então, eu vou devolver aquilo que a busca me devolver olhando. Então, era assim, eu estava olhando a lista da posição 0 até a posição 8, buscando por x. Eu descobri que na posição 8 o x não está, então eu vou recursivamente procurar x na lista L das posições 0 até 7. Né? Então, estou olhando para a lista das posições 0 até 7 e olho se na posição 7 eu tenho o valor 5, não. Então, eu vou olhar a lista das posições 0 até 6. Vejo se o 5 está lá, não. Então, a lista das posições 0 até 5. 0 até 4. E 0 até 3. Agora a gente sabe que o 5 está na posição 3, né? Então, esse daqui também é um caso base, né? Que é o caso onde o késimo elemento já é o x que eu estou procurando. Tá? Então, eu vou devolver esse k, que é 3, porque eu achei x na posição 3 dessa lista. E aí, olha aqui na esquerda, a gente tem na pilha de execução todas essas funções paradas na linha 10, esperando, né? E elas vão devolver o que a chamada recursiva tiver calculado. Então, essa chamada recursiva aqui calculou que k é igual a 3. Então, a anterior que chamou ela, né, esse busca R está aqui, né, devolveu o valor 3. Então, ela também vai devolver 3. Então, também vai devolver 3, vai devolver 3. Então, todo mundo vai saindo da pilha e vai devolvendo 3. Né, até que a gente imprime, de fato, 3. Tá? E aí, só vou mostrar rapidamente o que acontece para quando a gente está procurando x igual a 4, que não está na lista. Basicamente, o que vai acontecer é que a gente vai cair aqui nesse caso da linha 5. Né? E então a gente vai ter uma coisa que é basicamente assim, a gente chama recursivo, k igual a 7, k igual a 6, k igual a 5, 4, 3, 2, 1, 0, né? Nem o L de 0 é igual a x, a gente chama recursivamente para k
menos 1, né? Que vai dar k igual a menos 1. E aí a gente caiu nesse caso base, então a gente percorreu toda a lista, nunca viu o x e a gente está devolvendo menos 1. Tá? E aí agora todo mundo parado lá na linha 10 vai ficar devolvendo menos 1, voltando da recursão, devolvendo o que foi encontrado, até a gente imprimir menos 1. Outro exercício, faça uma função recursiva que recebe uma lista e devolve uma cópia da lista invertida. Então esse é um pouquinho mais difícil de fazer. Vamos usar essa lista aqui mesmo, para ficar mais fácil. Né? E aí eu quero ter uma função que chama invert L, né? E eu vou imprimir essa L. Né? E aí agora a gente tem que pensar um pouco como é que a gente faz isso, né? Então, a gente tem essa lista e o que a gente quer fazer é basicamente colocar o primeiro elemento, o último elemento de L na primeira posição da nova lista, o penúltimo e assim por diante. Então, como a gente sabe que aquele método append de lista vai colocando sempre no final, se eu tivesse uma lista nova aqui, né, que eu faço append de 6, append de 3, append de 2, append de 7, até o append de 1, eu teria a nova lista invertida. Tá? Então, o que parece uma boa ideia é a gente ir de trás para frente nessa lista L, dando append numa lista. Né? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai ter essa função invert, L, tá? E aí o que eu preciso fazer é devolver o que uma função invert R devolve, recebo a lista L, e eu recebo o índice K, no começo K vai ser esse cara aí do final, len de L menos 1, né? Que seria esse 6, então eu quero começar do 6, ir para o 3, para o 2, para o 7, então eu quero ir diminuindo o índice que eu estou trabalhando, né? Mas eu preciso ir guardando essa lista que eu estou invertendo, né? Então eu preciso colocar o 6, depois o 3, e etc. Tá? Então eu vou ter uma nova lista aqui, que começa vazia, e que eu também vou passar para essa função recursiva. Tá? E agora, quando eu escrever a função recursiva, vai ficar bem claro o que eu quero dizer com isso. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, invert R, né? E recebe a lista L, um índice K e essa nova lista. Tá? E eu vou... desculpa, na verdade eu nem quero fazer isso daqui antes de ir para a função lá, porque eu quero devolver essa nova lista. Tá? Então eu vou inverter L guardando nessa lista nova, depois que a lista nova estiver pronta, eu vou devolver nova. Tá? Então, se você... se o seu K for... Deixa eu escrever dessa forma. Vai. Se o seu K for igual a menos 1, né, significa que você já processou toda a lista L, todos os índices da lista L, e aí você chegou no índice menos 1, que não é um índice válido da lista. Né? E aí aqui você não quer fazer nada, né? Você só quer, digamos, fazer um return. Tá? Você só quer sair da... Return não. Vai. Você quer só sair dessa função invert R, porque você já teria terminado de inserir cada um desses caras. Né? Na verdade, eu vou até fazer o seguinte. Ao invés de return, deixa eu colocar um pass aqui. Não tem nada para fazer. Tá? No caso base, a gente não vai ter nada para fazer. Porque não tem
mais elementos para inserir nessa nova lista. No caso geral, eu quero inserir nessa lista nova o item L de K, né? Porque é aquela ideia, por exemplo, se o K for o último índice, eu quero inserir 6 na lista nova. Se for o penúltimo, eu quero inserir 3 na lista nova, e assim por diante, com o K diminuindo, né? Então eu tenho que pedir para inverter R, L com K-1, passando essa nova lista. Tá? Vamos executar isso, e eu vou debugar para ficar bem claro o que eu estou fazendo. Então está aqui a lista invertida, de 6 até 1, que é esse cara aqui. Vamos debugar para ver o que está acontecendo. Vamos breakpoints aqui. Né? Então, quando eu chamei essa função inverte, eu recebi a minha lista. Eu criei essa nova lista como vazia. Né? E eu estou chamando essa função recursiva inverte R com len. O len da minha lista L é 9. Então, eu estou falando da posição 8. Né? Então, a lista... Pense isso como eu quero inverter a lista L das posições 0 até 8, guardando a inversão nessa nova lista. Tá? É uma boa forma de pensar isso. Aí a gente vai lá na função recursiva, inverte R, né? E aí a gente não terminou de processar essa lista L, porque o K é 8, não é -1. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer append do último elemento. K é igual a 8, eu vou fazer append do 6 aqui nessa lista nova. Então a lista nova ganhou 6. E agora eu peço para inverter recursivamente essa lista L das posições 0 até 7, guardando nessa lista nova. Porque se eu fizer isso, né, eu vou fazer append a partir da lista nova e assim por diante. Então agora eu estou na posição 7, vou fazer append do cara que está na posição 7 da lista L nessa lista nova. Aí eu estou na posição 6, vou colocar o cara que está na posição 6 da lista L, fazer um append na lista nova. E assim por diante. Então vai acompanhando aqui na esquerda, você vai ver a lista nova sendo construída com o K diminuindo. Né? E aí a gente vai tendo a lista inversa. Tá? Até a hora que o nosso K chegar em 0, a gente ainda tem que colocar o L0. E a hora que a gente vê K igual a -1 é porque a gente já processou toda a lista, né? E aí eu não tenho nada para fazer. Esse PES aí não está fazendo nada. Tá? E aí agora eu começo a voltar das chamadas recursivas, né? Até a função inverte R acabar, e aí a minha lista nova tem a informação que eu preciso. Tá? Eu só quero fazer um comentário que muitas vezes, quando a gente tem uma base que não faz nada, né, a gente pode fazer um código equivalente, que é eu faço alguma coisa só se eu não estou na base. Então, se K for maior ou igual a 0, eu faço isso. Se não, a função simplesmente acaba, né? Então, você pode ver que isso daqui vai dar o mesmo resultado. Tá? Então, esse é uma recursão que tem caso base, sim, mas o caso base não tem que fazer nada, porque inverter uma lista vazia não significa, não precisa fazer nada, tá? Então esse caso base está meio oculto aqui, mas ele existe. A gente vai chegar em algum momento que K não é maior ou igual a 0, e a gente não vai mais chamar recursivamente. Então o algoritmo para quando isso acontece. Bom, e o último exercício é faça uma função recursiva que checa se duas listas dadas são iguais. Então eu vou ter aqui, vou copiar esse cara, tem uma lista L, que é essa, uma lista, digamos, K, que também é igual, tá? E aí eu quero olhar se elas são iguais. Então, print iguais LK. Né?
E aí eu vou de novo usar recursão, né? Só que agora eu preciso, eu vou precisar de um índice para ir andando nessas listas, né? Eu vou começar do zero indo para o final da lista, tá? Desculpa, isso aqui deveria chamar iguais R. Iguais R, então recebe essas duas listas que eu quero saber se são iguais e, e um índice I, tá? E aí a questão é a seguinte, a ideia é o seguinte, se a lista L e K são iguais, né? Deixa eu falar isso um pouquinho mais geral. Se a lista L e K são iguais da posição I para frente, pode ser que elas sejam diferentes no começo, não me importa, mas se elas são iguais da posição I para frente, então elas têm que ser iguais na posição I e elas têm que ser iguais da posição I mais 1 para frente. Tá? Então essa é a base da minha recursão. Então o meu caso geral seria o seguinte, se L de I é igual a K de I, né? Eu vou verificar se elas são iguais da posição I mais 1 para frente. E se não, eu vou simplesmente devolver falso, porque se elas não forem iguais na posição I, elas não são iguais à posição I para frente. Tá? Então esse é o meu caso geral. Agora, quando que... qual é o meu caso base? Tá? A questão é a seguinte, se eu chego com I igual a... Se o I for igual ao comprimento da lista L, e o I for igual ao comprimento da lista K, significa que eu passei por todas as posições da lista, das duas listas, né? L de I e K de I, e era sempre igual, até eu chegar no final da lista L e no final da lista K, né? Então elas são iguais. Basicamente, eu estou querendo a mesma pergunta que eu tinha falado antes, se é verdade que da posição I para frente a lista L e a lista K são iguais. Bom, isso é verdade se I for igual ao comprimento de L e ao comprimento de K, porque essas não tem posições, né, I para frente, de I para frente. Então isso daqui eu vou devolver simplesmente verdadeiro, né? Porque elas são iguais, já que dali para frente elas são vazias. Tá? Mas esse caso base não é suficiente, porque pode ser que uma lista seja menor do que a outra. Tá? Então, se o I for igual a além de L, eu poderia até escrever o seguinte, tá? Só para deixar bem claro. Se eu terminei a lista L, mas eu não terminei a lista K, então elas não são iguais. E se... Deixa eu fazer uns exercícios aqui. E a mesma coisa, se eu terminei a lista... Se eu não terminei a lista L e eu terminei a lista K, eu também posso... Então essas listas também são diferentes. E no caso geral, né, a gente tem que comparar a posição I das duas listas para ver se são iguais ou não. Tá? Então a gente vai executar aqui e ver que o resultado é true, porque essas duas listas são iguais. Deixa eu ter uma outra lista aqui que não é igual, digamos 8. Aqui. E L e R não vão ser iguais. Tá? False. Bom, o único comentário que eu quero fazer desse exercício aqui é que a gente pode simplificar todo esse caso base, tá?
Porque se o I não é igual a além de L e o I não é igual a além de K, se essa expressão é falsa, né, a gente sabe que é porque ou as duas expressões aqui são falsas, né, ou porque uma delas é falsa. Tá? Então eu posso simplesmente escrever isso daqui, tá? Porque, opa, deixa eu arrumar aqui. Seguinte, se I de len é igual a len de L, desculpa, se I é igual a len de L, e eu não entrei aqui, é porque o I já é diferente de len de K. Tá? Então eu tenho nesse caso aqui que o I é igual ao comprimento da lista L, mas não é igual ao comprimento da lista K. Então elas não têm o mesmo comprimento, devolvo falso. Né? Se eu entro nesse elif aqui, né, era porque o I era igual a len de K, né, se eu entro aqui na linha 9, o I era igual a len de K, mas o I não era igual a len de L, porque se fosse, teria entrado aqui na linha 5. Tá? Então, aquela coisa que eu tinha antes aqui, I não é igual a len de K, eu não preciso, porque esse if já está me dando essa informação. Mais do que isso, olha o que eu tenho que se I for igual a len de L, eu devolvo falso, e se I for igual a len de K, eu devolvo falso. Então eu podia simplesmente escrever isso daqui. Tá? E aí parece uma coisa um pouco estranha, porque eu estou falando, bom, quer dizer, não está errado, mas pode parecer estranho, eu estou falando o seguinte, se os dois forem iguais, eu devolvo true. E se um deles for igual a I, eu devolvo false, né? Mas você poderia falar assim, não, mas o ou, ele é verdade quando isso daqui é verdade e quando isso daqui é verdade também, né? Se I é igual a len de L e I é igual a len de K, I é igual a len de L ou I é igual a len de K é verdadeiro. Mas a gente já sabe que os dois não acontecem ao mesmo tempo, por causa desse if da linha 4. Tá? Então, a gente aqui na linha 6, a gente sabe que um deles é igual ao comprimento da lista, de uma das listas, que I é igual ao comprimento de uma das listas, e que isso não acontece simultaneamente, porque se acontecesse simultaneamente, a gente tinha entrado aqui no if da linha 4. Tá? Então é importante perceber isso. Bom, e com isso eu vou encerrar esse vídeo, vai ser um vídeo mais curto, tá? Mas eu vou, o próximo vídeo talvez seja curto também, eu vou continuar falando de recursão, mas eu acho que talvez seja uma boa quebrar agora aqui nos exercícios, tá? E a gente vai ver uns conceitos mais avançados de recursão no próximo vídeo. Então, estudem bastante aqui antes de seguirem para o próximo vídeo.